Fala, estamos aqui agora com o podcast da Inovare, um projeto que estamos iniciando eu e o Fábio aqui, obviamente, né? A gente tem foco também de focar na comunidade estudantil e a gente procura, né, como projetos, tanto entrevistas, tanto também palestras e eventos também que a gente está procurando fazer no CEUB para melhorar nossa comunidade estudantil e unir, integrar o diálogo, tanto no campus de Taguatinga, também no campus da Asa Norte. Estamos aqui agora com a Márcia Pontier, psicóloga clínica do INPE, com o Fábio também, idealizador da Inovare, obviamente, e também com a Ju, da Atlética Lunática de Psicologia. Pode apresentar aqui as nossas participantes, Fábio? Então, chamo Fábio Torres, como o Davi bem disse. Olha só. E hoje nós vamos falar aqui sobre uns temas extremamente pertinentes do nosso meio acadêmico. Tange tanto o meio profissional quanto o meio pessoal das pessoas, né? E eu quero começar falando aqui, tá bom? Sobre relações tóxicas. Algo que, de fato, pega bastante a gente, né? Todo mundo já teve uma relação tóxica, né? E eu gostaria de fazer uma perguntinha aqui que é muito boa. Aqui, ó, por favor, se eu estiver permitido. Vocês acham que ainda é difícil identificar quando uma relação, seja com colega, professor, até amigo, está fazendo mais mal do que bem? Vocês podem falar um sinal assim, que qualquer relação assim que você fala, ó, não tá legal. Pode responder, Márcia. Então, bom, bem-vindo a todos, né? Obviamente. Espero poder contribuir aqui nessas reflexões, estou à disposição. É uma honra estar falando aqui para esse universo do CEUB, né? Minha casa, a casa onde eu me formei. Formei no CEUB. Olha só, egressa com orgulho. Tá ali, ó. Ancestrais. Denuncia a minha idade, né? Que isso. Entendi. A senhora tem 28 anos, então. Entendi. Legal. Mas estou falando isso até para iniciar essa resposta, né? Na minha época a gente não tinha exatamente esse termo hoje tão familiar que são das relações tóxicas, mas isso já existia, né? O fato do nome existir já com tanta familiaridade não significa que esse tipo de relação não existia. Provavelmente ou tinha outro nome ou a gente identificava, muitas vezes nem se falava. Então é muito importante esse espaço para que a gente comece a entender e a desmistificar certas coisas, né? Então a sua pergunta que é assim, é difícil, é fácil identificar? Eu acho que é simples. E aí é simples em que sentido? Porque eu não preciso ser uma expert para saber se uma relação está me fazendo bem ou mal. Então qual é a pista? O que eu tenho que olhar? Quando eu interajo com essa pessoa, eu saio melhor, eu saio bem, eu saio do jeito que eu entrou ou eu saio mal? Entendi. É o meu estado interno que é esse termômetro. Como eu fico diante daquela relação. Então tem pessoas que a gente convive que drenam a nossa energia. Nossa, total. Total, Fábio. Não vamos nem aqui. Eu acho que eu discordo um pouco, porque, tipo, é muito difícil a gente identificar quando a gente tá no meio, entende? Mas, tipo assim, eu entendo que existem sinais, eu concordo com você, e é muito importante a gente falar sobre isso para as pessoas prestarem atenção também. Mas eu acho que quando você tá envolvido, por ser uma relação tóxica, a gente fala também sobre manipulação muitas das vezes, né? E a gente fala muito sobre relações tóxicas de colegas, de professor, mas existe também a relação tóxica com a família. Total. Que é muito difícil você se desvencilhar, é muito difícil de você identificar. Mas é muito importante a gente prestar atenção, porque de fato tem as situações de que as pessoas drenam nossa energia, a gente sai cansado até, né, fisicamente. Porque assim, uma coisa é desvencilhar. Desvencilhar aí já quer um trabalhinho maior. A outra coisa é a autopercepção. Então, esse é um exercício diário, que aí é autoconhecimento. E quanto mais a gente vai se conhecendo, eu vou percebendo se eu me sinto bem com alguma coisa ou se eu me sinto desconfortável pesado, né? Com alguma coisa, entendeu? É nesse sentido a facilidade. É no sentido de uma autopercepção. De você começar a perceber o teu limite, o que te faz bem. Porque às vezes a gente tem relações com pessoas da família, amigos de muitos anos, mas que a gente vai percebendo ao longo do tempo
Aí você precisa perceber, quando eu tô nesse ambiente, inserido em determinado ambiente, eu tô à vontade? Ou eu tô tensa pensando se o que eu vou falar vai agradar, ovos, né? Ou eu tô pisando em ovos, entendeu? Ou eu tô descontraída, tô bem, tô me sentindo à vontade. Então existe uma coisa que a gente precisa cuidar muito para não perder ao longo da vida, que é o nosso termômetro interno. Que é o estado interno, como eu me sinto. E a gente às vezes vai tão aqui, ó, no automático, que não percebe, né? Olha então assim, quanto que eu tô feliz? Quando eu tô feliz, como que eu fico? Pô, eu tenho... Mas quando eu não tô feliz, tem uma contração, tem uma tensão. Então eu preciso começar a perceber o que que me gera abertura e o que me fecha. E tem relações, às vezes, de muitos anos, que se a gente perceber, eu tenho que medir o que eu falo, eu não posso me posicionar no meu pensamento, porque se eu pensar não vai ser mais meu amigo, né? Eu vou perder aquela pessoa se eu disser o que eu penso, se eu disser o que eu quero. Então a gente precisa começar a prestar atenção nesse funcionamento. Então, nesse sentido que eu falo da facilidade. Porque o termômetro é você com você ali. Porque a gente tem muitos pensamentos, mas a gente tem uma consciência que percebe tudo que acontece aqui dentro. Exatamente. Então, é um desenvolvimento diário. Como eu estou nas situações. Vou até falar aqui, porque teve uma situação que eu vivi, né? Cara, eu passava o dia inteiro com a pessoa, eu andava pra lá e pra cá. E acabou que teve um momento, cara, que eu chegava no final do dia, eu ia deitar na minha cama e falava, meu Deus do céu, mano, isso aqui não tá certo. Tem alguma coisa errada aqui. Você fica cansado fisicamente, né? Porque você fica pesado. Exatamente. Porque eu vejo que muitas coisas que a gente... Eu acredito que o cérebro não tá 100% do tempo ativo. Eu acho que muitas das nossas tarefas são automatizadas. E aí leva a nossa, nosso modo automático. Aí acaba que a gente faz coisas que no dia a dia são hábitos rotineiros, hábitos cotidianos que a gente leva por anos ou meses, né? Porque quanto tempo mais ou menos que o cérebro ele se adapta para mudar um padrão? 15 dias que ele demora? É, de 15 a 21 dias para você recondicionar, né? Recondicionar. Vezes, assim. E acaba... Geralmente, mas tem coisa que você recondiciona com 4, 5 vezes. Você pode praticar aquele caminho do pensamento, ele já vai aprendendo a generalizar, né? E a gente normaliza muito também, né? Porque a gente tá vivendo tanto naquela onda de toxicidade, de conviver com a mesma pessoa, que os hábitos que às vezes não fazem muito bem pra gente acabam sendo normalizados até pra nossa cabeça. Que pessoas de fora vão falar, meu Deus, como que isso tá acontecendo? Como você tá deixando isso acontecer? E na verdade tá normalizado da sua cabeça. Por isso que é importante o que a Márcia falou sobre o autoconhecimento. Quanto mais você se autoconhece, mais você é capaz de estabelecer os seus limites para você não entrar nessas ondas de amizades, relações tóxicas no geral. Que aí tem um outro ponto, né, que eu costumo falar assim, é o que me fez ficar numa relação tóxica. Aí já é um pouco mais profundo. O que muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sair de um relacionamento tóxico, agressivo, né, de uma dependência emocional. Então isso precisa realmente de ajuda. Às vezes as pessoas saem até se sentindo muito culpadas, mas naquele momento ela precisa compreender qual é a dinâmica interna que faz a gente ficar, né? Eu até brinco, tem uma música que fala se não tiver amor, não se demore lá. Olha só. Isso é uma frase da Frida Kahlo também, não é? Não é? Não lembro. Eu acho que é uma frase mas da Frida tem Kahlo. uma música que fala, né? E aí é isso. Tem amor? Me faz bem? Eu fico. Se não me faz bem, mas o que me faz ficar? Mas tem muita relação de interesse atualmente. Aí é muito complicado você discernir as coisas. Difícil. Eu tô aqui, beleza, eu tô aqui porque eu gosto da pessoa ou porque eu gosto do que ela me faz sentir, entende? Sim. Exatamente. Total, Por isso que você tem que entender onde é que tá a tua fragilidade. Tem vários E a própria Davi passou por isso. autoestima, o que te faz Passei por isso. merecer. Por que eu acho que eu mereço aquilo? Por que eu não acho que eu posso merecer mais? Então começa esse processo de fortalecer a nossa identidade, a nossa autoestima. Então onde está na minha história de vida essas fragilidades, né? E que vem às muito vezes de eu ego passo por também, cima né? de mim para poder ter aquelas pessoas. Mas espera aí, se eu às vezes tenho uma amizade de muitos anos e de repente eu começo, tem duas coisas.
Aí eu tenho receio de dizer o que eu penso ou o que eu quero, né? Nós estamos indo no básico da amizade, fora Sim. relacionamentos assim mais complicados, né? Mais complicados, Fábio. Mais complicados. Ele já passou por altos e baixos. Não, já Mas já quem passei por nunca, altos né? e baixos. Quem nunca, Ele né? já Não, passou quem por nunca? muita coisa. Já. Mas o negócio que eu poderia Ju, evitar. Ju, Esse é o problema. Tá, pô, já. A Ju tem Não, eu história, acho velho. genial esse ponto que você tocou, porque, cara, me faz levantar, cara, beleza. Eu gosto da pessoa realmente, gosto que ela faz me sentir, porque se eu gosto do que ela faz me sentir, qualquer uma serve. Exatamente, Entende? exatamente. Às vezes eu pergunto isso, a pessoa tá lá, eu não consigo me libertar daquela pessoa, tá bom, você sente falta daquela pessoa ou daquela situação que ela te proporcionava, né? Da Porque é idealização diferente. que você tem da pessoa. Porque aí qualquer pessoa serve. Então isso já faz você identificar qual que é a tua necessidade. E aí precisa suprir aquela necessidade para você encontrar pessoas mais interessantes, onde você possa estar mais inteiro na relação. E a gente tem muito ego da nossa geração, né? O fato de possuir pessoas, de ter pessoas. É muito conveniente estar em uma relação numa geração em que a gente não é muito comum a gente ter hoje em dia, né? A gente vive numa geração de relações rasas. Relacionamentos rasos, que a qualquer dificuldade, a qualquer coisa, não existe o diálogo, não existe uma conversa, não existe se adaptar ou ceder. A gente descarta a pessoa. Atendimento de necessidade. Isso. Né? Entendimento de necessidades. Então, Não, você tem que o que é atender exatamente a isso? necessidade. Você tem que, eu tô com aquela pessoa e ela tem que me atender em tudo. É, E aí acaba que a relação fica um pouco superficial. Sim. Por isso que a gente precisa entender o que eu quero, o que eu espero. E a gente volta para o autoconhecimento. O autoconhecimento, que parece muito, como dizer assim, papo de psicólogo, mas na verdade... Não é papo de psicólogo, não é papo. Essa Não é um tapa, conexão, literalmente. Essa conexão de encontrar o teu centro. A gente precisa ir na direção do nosso centro. Hoje está tudo muito dopaminérgico, né? Nossa. Prazer. E aí o prazer, às vezes, ele é fugaz. Então a internet, o celular, a gente não para, eu tenho que estar sempre ativo, né? Existe até uma discussão, um debate dentro da área de psicologia, que é o quanto a gente realmente é a geração do TDAH e o quanto a gente é a geração do imediatismo, né? Exatamente. Porque é muito fácil a gente falar que existe muitas pessoas com TDAH quando a gente tá ali no TikTok, a gente vê um vídeo de 15 segundos, antes a gente tinha que esperar uma propaganda, esperar até outra semana pra ver o próximo episódio. Hoje em dia, se a gente vê uma propaganda de 10 segundos, a gente já fica impaciente, já não gosta, já quer pular. Nossa. Então, o quanto isso de fato é TDAH e o quanto de fato é o imediatismo da nossa sociedade. A nossa velocidade, né, de pensamento. Eu lembro que então, os filhos de uma amiga, quando eles eram crianças, quando eu era criança, tinha um programa chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha só, eu assistia também. Eu nunca ouvi falar, eu nunca ouvi falar. Eu era apaixonada daquele programa. Todo mundo adorava. Aí os filhos de uma amiga minha já faz tempo que eles já estão adultos agora, então pra você ver que isso não é uma coisa de agora. Sim. Aí uma vez eu acho que ela tava passando pra eles não quiseram ver, que eles acharam lento demais. A história corria lenta. Olha só. Não, mas uma coisa que eles não... hoje já, Fábio, pode agora falar. eles já são adultos, então isso já foi lá atrás. Então você imagina agora, a gente tá ali esperando segundos GPT carregar, GPT. E a gente já tá achando que tá dando. Não é? Eu acho. Eu, particularmente, quando eu vou mexer no GPT, já demora 2 segundos e falo, meu Deus do céu. Isso aí. Aonde está Claro Brasil? Aonde está Claro Brasil? Claro Brasil agora. Então a gente Cara, é muito isso. ter esse equilíbrio de ter uma leitura interna, porque o pensamento é rápido. Total. Né? Não, então, exatamente. aqui dentro eu tenho uma sequência, né? Então, um pensamento que gera uma emoção, que gera uma resposta. E aí, esse treino da gente tá se percebendo, porque para eu interagir com você, eu tenho que entender qual é essa máquina aqui, né? Sim. Totalmente. Isso daí é até uma das preocupações que eu e o Davi temos com a Inovar e com os vídeos que, né, a gente posta, que a gente tem que pensar que o nosso público-alvo é um público-alvo que não consegue assistir um vídeo de 30 segundos e já sente a necessidade de scrollar a tela. Então, a gente tem que fazer o vídeo mais dinâmico possível, mudar de lugar, do nada tá lá em tal lugar, do nada tá em outro, assim, entendeu? Pra tudo, desde uma gravata mais desafrouxada e um... Vamos fazer um vídeo no Heliponto. Fazer um vídeo no Heliponto. Exatamente, entendeu? E por aí vai, entendeu? Essas são as maiores preocupações, pra manter o pessoal no vídeo, entendeu?
principal. Olha a preocupação. Também, né, eu acho que é um equilíbrio, né? E também estimular a galera que pausa é necessária. Porque corda que você estica muito, esgota, laceia. E a gente precisa ter essa informação, porque se a gente não para, quer dizer, até no nosso momento de lazer, a gente está lá, no celular. E o cérebro está em atividade. Então eu preciso aprender que existe uma coisa que chama respiração. Já ouvi falar. Já ouviu falar? Eu já ouvi falar. Recentemente, parece que é desde que nasce. Nossa senhora. Mas... Inovador. Inovador. Já começa a respirar. É verdade. E aí, tem que dar umas batidinhas ali pra... Tem que dar. E aí é uma chave, porque é a nossa conexão com a vida. E aí, se você... Nessa agitação, a gente não pode perder esse aprendizado do silêncio. Porque é onde a gente recarrega. Até o carro precisa recarregar. Total. Entendeu? Então, nós precisamos, deixa eu me autorregular, porque o sistema hoje de esgotamento, de tantas questões de saúde mental que vão se desenvolvendo, é esgotamento. Sem dúvida. Então, a gente precisa de ferramentas para se autorregular, para se reabastecer, para se energizar. Isso fica a dica. Deixar um pouquinho de lado, né? Eu queria até puxar para um lado aqui, que você acabou de falar mais no início, sobre que as pessoas elas têm que ter autoconhecimento, se entender, mas eu puxo pro lado mais pessimista, assim. Beleza, porque atualmente as pessoas estão lendo livros clássicos e postando, assistindo filmes cultos, comendo comida saudável, fazendo yoga, esporte, e acaba que você entra meio que um projeto, uma startup do próprio eu. Eu quero entrar e também ser uma versão melhor de mim mesma sempre, acima de tudo, e pá. E acaba que uma hora você tem uma fadiga, tem um esgotamento. Você fala, cara, beleza, aonde está essa versão melhor de mim? Você caça e não encontra. É o vazio. Isso tem que ter um propósito. Eu acho perfeito você buscar fazer isso. A gente precisa. Precisa do esporte, precisa de uma yoga, de várias possibilidades que a gente tem hoje para fazer. Agora, se eu estou fazendo isso para postar, né? Se eu estou fazendo isso para se comparar, para me comparar, para atender uma cobrança, ainda estou distante de mim. Eu preciso me nutrir daquilo que eu faço. Ou às vezes a pessoa até está fazendo, buscando por ela, mas ela não acha, ela não nutre, ela tem um buraco existencial. Né? E muito da depressão que a gente tem é um vazio. É um vazio. Então, por mais que pareça piegas, alguma coisa assim, quer dizer, essa nutrição, a gente precisa olhar qual é o meu vazio. Aprender a reconhecer as sombras, Qual né? é o meu vazio? O que eu preciso, né? Porque os sentimentos básicos de amor, validação, estrutura, sentimento de pertencimento, de merecimento, isso é básico do ser humano. Então, quando eu olho para a minha vida, eu posso olhar se isso foi devidamente nutrido, né? Estimular a minha expressão, estimular a minha autocapacidade, a minha validação, o meu pertencimento, o meu vínculo seguro. Então, se eu tenho tijolinho faltando aí, o que eu posso fazer do meu dia a dia para ir me resgatando nisso, dentro da minha história de vida. E aí, para isso, a gente pode buscar ajuda, né? Porque eu parto... terapia. Não, porque eu tô partindo do princípio, por exemplo, cara, beleza, qual é uma vida do sonho? Cara, porque a vida tá cheia de propósitos, inúmeros propósitos. Tem gente que tem um propósito de comer bem, de sair para restaurante, tem gente que quer ir para Finlândia, viajar o mundo, tem gente que também quer ter um corpo musculoso, vários propósitos, inúmeros. Mas beleza, os propósitos, essa startup do eu, né? Aonde está me levando? Porque é narcísico. Eu vejo que é um narcisismo. Eu pegar e falar, beleza, eu só vou ser bom quando começar a viajar. Você falou um negócio importantíssimo. Nossa, entendi. Gente. Importantíssimo. Mas aí eu acho que, tipo, a partir do momento que você fica fazendo 1 milhão de coisas e dentro desse vazio que ela tá falando, você tenta preencher o vazio com coisas rasas, eu acho que, aí você me corrige se eu estiver errada, mas a gente pode entrar até numa questão de burnout, não é?
de você tentar se ocupar o tempo todo com 1 milhão de coisas e você não conseguir estar nesse vazio, reconhecer esse vazio e preencher ele de forma saudável, você entra até em questões mais profundas, né? Tipo depressão, ansiedade, coisas mais difíceis assim de serem tratadas, né? Sim. E tem uma coisa que é o seguinte, o objetivo, o propósito, muita gente fala, quando eu tiver um carro, quando eu for pra Finlândia, quando eu tiver aquele cargo, eu vou ser feliz. Quando, né? Então, eu tô colocando o meu objetivo de sentimento, que é algo que eu quero sentir, dependendo de algo que está fora. E aí a pessoa tem tudo isso, é o CEO daquela empresa. A melhor empresa. Top, tem tudo. Mas e aí, o vazio? Como tá? Sim. Então a gente sabe que tem várias pessoas que tem tudo, mas tem um buraco emocional. Então será que tá fora? Eu preciso cuidar, é emocional. Tem alguma coisa errada no teu carro? Nada. Adoro. Conforto. A gente tem que viver bem, buscar viver bem. Mas esse vazio não é fora que vai preencher. É esse sentimento, é o que eu falei tem que ser feliz anteriormente. desde antes É o pertencimento, é o merecimento, sou eu comigo mesmo, minha conexão, meu centro, meu alto valor. E aí, por quê? Se eu não tiver o carro, eu posso estar bem do mesmo jeito. Verdade. Então, eu preciso de algo ou alguém para estar bem? Porque e se o cara não me der? E são E coisas se eu não tiver o materiais, carro, né? eu não vou ficar bem? Não é? E se você Então, tiver e perder? Porque são e coisas se a pessoa palpáveis. perder, aí acabou o sentido? Então, eu preciso, né? Conforto, bem-estar é uma coisa. Mas inteireza é algo que vem de dentro. Eu acho incrível isso aí. Porque, cara, você botar felicidade no futuro, afinal, o eu é o presente e o agora, né? Eu não sou eu no futuro, eu não sou eu no passado, eu sou agora. Agora. E eu tenho que viver agora, tenho que ser feliz agora, eu tenho que procurar fazer aquilo que eu quero fazer agora. Obviamente, coisas saudáveis e coisas que vão levar para um lugar, um propósito maior. Os objetivos nos movem e nos desenvolvem. Então, eles são fundamentais. A gente tem um objetivo... Fala sério. Eu até brinco assim, né? Que um dos significados de felicidade é um objetivo realizado. Quando você dá um check numa coisa, não faz bem? Check. Boa. Então, a gente precisa de objetivo, que é o movimento na vida. Né? Só que o nosso objetivo tem que ser iniciado e terminado em nós. Por nós, não dependendo do outro. Porque se o outro não fizer, lascou, né? Lascou, exatamente. Lascou tudo. Acabou. Não, mas tem muitas pessoas que colocam, tipo, a felicidade no outro também, né? Exatamente, entendeu? Tipo, relacionamentos, Fábio. Sim, relacionamentos, Fábio. Pá, eu tô aqui, eu tô namorando, beleza. Mas eu não sou sem feliz sem meu amor. Foi judiado. Eu não sou sem feliz sem meu amor. Não. Eu nunca namorei, entende? Mas, já parto desse princípio porque aqui. nunca achou alguém à altura dele, entendeu? Mas passou muitas. Mas passou equação muitas de aí. soma. Ele conheceu muitas meninas e muitas meninas Olha já só. judiaram já. Judiaram dele. Eu vou atrás de A todos, minha hein? religião Eu não vou mandar meu permite. pessoal. Pode mandar seu carro. Mas aí, tipo, o próximo tópico vai ser conflitos, né? Porque conflitos são inevitáveis. Inevitável. E aí, eu quero saber como resolve, porque, obviamente, todo mundo tá em uma situação conflitante na vida, né? Sempre. Todo mundo tem. Inevitável. Independente. De acordo com o Fábio. Paulo Otávio falou sobre isso, sabia, né? Oi? Sobre conflitos, felicidade, ele falou Quem? sobre tudo isso. Paulo Otávio. Paulo Otávio? Paulo Otávio falou, pra ter meu sucesso, você tem que estar feliz consigo mesmo, desde já. Já tá fazendo marketing pro Ele já... Não, já tá jogando lá na Já frente. tá. E falou dos conflitos também. Falou dos conflitos. Todo mundo aqui nesse auditório tá em conflito. Todo Ele mundo falou nesse assim. auditório aqui Ele tá falou em assim, conflito. impossível não ter conflito. Exatamente. Porque a gente Não. tem conflitos internos externo. e tem conflitos. Não, E ambos inevitáveis. Não, eu quero falar dos conflitos externos. Porque, cara, beleza. Eu vejo que a pessoa... Depois entra nesse tópico, mas, enfim. Conflitos são inevitáveis, sim. Eu quero saber como resolver. Porque muitas das pessoas atualmente não sabem resolver conflitos. Tá bom, primeiro conflito, bum, correu. Foge, não sabe resolver. E acaba que esse ciclo se repete lá no futuro. Sim. Ela foge dessa vez e da outra vez foge de novo e nunca se soluciona essa questão. Queria saber. Vou fazer uma pergunta pra você, pode, pra gente iniciar esse Pode. tema? O que é um conflito pra você? Que conflito pra mim? Porque conflito sempre parte de duas partes diferentes. Ó, muito bem. É uma relação de disputa. Já É como se fosse Exatamente. um xadrez. Já me dá Com mano dois essa lados. pergunta. Peças brancas, peças pretas. Não há diálogo.
As duas estão em conflito. É Por linguagem. que elas estão em conflito? Porque cada uma das peças acha que ela que tá certa. Sim. Então, por que tem um conflito? Porque eu acho que eu tô certa e o outro tá errado. E por isso que tem que ter um diálogo. Aí é que é o detalhe. Então, às vezes, a gente está em conflito, só que nós estamos vendo a mesma coisa de partes diferentes. Só que se eu tô focado e preso em defender que a minha verdade é a que vale, Não tá aberta ao eu não tô aberta e às vezes a gente nem amplia a percepção daquela história, que os dois podem ter razão. Os dois podem ter razão. E né? aprender a ceder também, né? E aí, só que o que seria o ceder? Ah, eu vou ceder só para concordar com ele? Se eu começo a exercitar o ceder no sentido da escuta, Empatia porque também, eu né? preciso ver escutativa. por onde se eu vou numa postura, beleza, não vou ser, vou aceitar tudo. Mas se eu tenho uma postura de desenvolver uma escuta para entender por onde que o outro está falando, Estar aberto, e né? não apenas para atacar, para dizer que eu estou certa, né? Então, é a intenção, quando eu vou para resolver uma situação, é a intenção que eu estou indo. Eu estou indo para ganhar ou eu estou indo para resolver? Tem duas coisas distintas. Quando eu quero resolver, eu já tenho uma outra postura. Então, eu preciso ter esse movimento de, primeiro, abre, escuta. E não é só ouvir, escuta tentando perceber por onde ele está vendo. E aí é o momento da gente se colocar lá naquela posição do outro e olhar a situação pelo olho do outro. Exatamente. Isso já faz uma expansão. Totalmente. E quando eu volto para olhar a situação do meu ponto de vista, eu já não tenho mais um, eu tenho dois. E além disso, eu ainda posso fazer um exercício mental. Peraí, deixa eu ver pelo ponto de vista de quem está vendo de fora. Nós dois aqui. Deixa eu ver no ponto de vista de quem está vendo de outro jeito. Isso vai agregando percepção e vai ampliando a minha percepção da história e das outras necessidades envolvidas naquele contexto. Então, primeiro ponto, eu preciso ouvir. Segundo ponto, será que eu sei de tudo? Como eu falo, como eu vou comunicar como eu vou comunicar aquilo que eu estou percebendo. Eu posso discordar do jeito que você está vendo. Que às vezes acontece alguma coisa, a pessoa fala alguma coisa, ou acontece alguma situação que ativa na gente uma memória, né? Uma memória passada, ou às vezes mesmo que a gente não tenha consciência de uma memória, mas a resposta emocional está gravada. E aí eu posso responder de uma maneira lá pelo que tem de gravado no meu inconsciente. Então, quanto mais eu vou me percebendo nos meus gatilhos emocionais, também eu vou percebendo como eu respondo diante dessas situações de conflito ou no dia a dia com alguma situação. A gente volta para o autoconhecimento. A gente volta para o autoconhecimento, que é. E quanto mais aí eu vou percebendo, olha, não é muito sobre o outro. É o que a situação gera em mim. Então, aquilo que a situação gera em mim recorrentemente, aí às vezes a gente fala assim, gente, mas eu sou tão madura, sou tão inteligente, como que eu tô respondendo? É a presidente Ju aqui. Como que eu tô respondendo de forma tão infantil numa situação tão besta dessa? Já aconteceu isso? Com certeza, muitas vezes. Se o Fábio falou, tá falado. Se fala, você ia falar. Tem essa não. Nada disso, velho. E aí a gente começa a desconfiar, peraí, será que isso é um gatilho emocional? Será que eu tenho uma fragilidade aí que eu posso me fortalecer, né, pra ir me regulando mais, tendo respirar, como ela falou aqui, se você não dá conta e o negócio vai escalonar demais, dá um tempo, vai fazer outra coisa, depois a gente conversa. Não dou conta agora, né? Dá um time, faz assim, olha. Tô estressado. Eu tô entendendo, eu vou refletir a respeito do que você tá falando, né? Então tudo vai da minha intenção. Quando eu vou para uma conversa ou quando eu vou para resolver um problema, que intenção que eu tenho? Então tem uma intenção consciente de resolver. Porque quando a gente tem uma intenção consciente de resolver, não preciso ter razão sempre. Mas se eu tenho uma necessidade de me valorizar e eu tenho que ter razão, não tem diálogo. Então, o conflito é basicamente, tipo, é uma disputa entre duas partes. Um xadrez seria pretas e brancas, né? E aí senta nessa ideia de conflito, tipo, de eu vou embater, vou me movimentar para ir contra essa pessoa aqui, porque meu lado é certo, você não consegue dialogar.
Então você tem que se pôr, não no jogo de subtração, divisão, assim, tu tem que jogar somando. Então, você, quero resolver, vamos conversar aqui, vamos resolver. E aí vai indo, né? E assim, é legal esse exemplo do jogo de xadrez, porque você precisa entender o contexto também. Que, por exemplo, ali no jogo, você tem um objetivo, uma intenção clara, alguém vai ganhar. Então, se eu tenho a intenção de ganhar, não vai dizer, vamos aqui, parceiro, eu vou por aqui, você vai por ali. Né? Mas é interessante essa analogia do o branco, a peça branca quer ganhar e a peça preta quer ganhar. Esse é o ponto de partida de um conflito, dessa analogia. E aí eu preciso ver o contexto e a intenção. Eu estou num jogo, eu tenho uma intenção. Então vamos lá, eu vou defender o meu território. Né? Isso é claro. Ali é uma defesa de território. Agora, na vida, nas relações, já é um pouco diferente, né? Então, eu preciso... Qual é a minha intenção dentro dessa situação, dentro de uma negociação, de tudo que a gente vai estar propondo? Qual é a minha intenção? Eu quero resolver o problema. E mesmo que seja para eu ganhar, mas eu quero ganhar a que preço? Eu quero ganhar de que forma? Né? Eu posso ganhar na diplomacia, eu posso ganhar na negociação. Porque até o jogo de xadrez, ele tem um baile ali. Tem até uma frase que você tem que ter a resiliência de ajustar as estratégias. E é isso que acontece na vida. Tem até uma frase que falam, fica com a razão que eu fico com a minha paz. Exatamente. Você quer ser feliz? O professor falou mais ou menos isso aí. Você quer ser feliz ou ter razão? Às vezes você Ju sabe, velho, Ju sabe. Ser feliz ou ter razão? Não. Teve um exemplo que a gente teve aula de economia, eu e o Fábio, né? Que o professor falou assim, olha, eu já administrei vários conflitos de casal, não sei o quê, lembra? Sim, óbvio que ele não disse. Aquele professor. Aí o cara chegou, então já resolvi vários problemas de casal. A mulher queria levar o colchão, queria levar aquilo, queria levar isso aqui. Aí o cara até geladeira, até o fogão queria levar. Meu professor é advogado, né? Ele chegou assim, você quer ter paz? Dá tudo, rapaz. Dá o cachorro, dá todo mundo. Libera. Você quer ter paz? Libera, entende? Aí acabou que o cara liberou tudo, né? O cara liberou tudo no final tudo certo. Falou, parcela tudo aí na Casas Bahia aí. Parcela tudo na Casas Bahia e vai. Aí tu paga a tua paz, te garanto, entendeu? Falou assim, ele falou... Pôr na balança, sim. O que você tá buscando. Exatamente. E ele falou que um advogado assim, 70% assim, psicologia, assim. Tipo, mas quase realmente a maioria, assim, conversando com o cliente, fala, cara, mas compensa. Porque, né, advogado age de acordo com o cliente, né? Às vezes o cliente, ele quer um pitbull. Ele quer um cara que vai latir muito. Mas tem outro que ele quer que, não, resolve na cordialidade. Não quero problema, entendeu? Exatamente. Tem que conversar com o cliente. Encontrar o justo e o equilíbrio. Exato. Né? Exatamente sem isso. Passar por cima de você, de só ceder, né? Que às vezes a gente só diz sim, né? Mas saber também dar o limite, mas de uma forma onde seja justo. Justo. E às vezes não passa por cima de você. Você nem passa por cima de você e você também não fique naquele cabo de guerra que não leva a lugar nenhum. Né? De construir. Eu me lembro que teve eu acho que foi Robert Dilts, salvo engano, num trabalho com hipnose, ou Milton Erickson. Tem repertório, que é isso? Repertório. E aí ele foi fazer uma mulher que ela brigava muito com a família, porque tudo que ela limpava, ela tinha uma mania de limpeza muito grande. E aí tinha um tapete branco na casa dela, né? E ela tinha filhos, criança, marido, e aí aí não dá. Tira o tapete dali. Aí ele fez uma hipnose com ela e colocou ela assim, imagina a sua casa, um brinco limpo, o seu tapete branco, reluzente. De repente você olha para o lado e não tem mais ninguém, nem seus filhos e nem seu marido, mas a sua casa está impecável. Meu Deus do céu. Aí ela se acordou para entender viu que realmente importa. Essa hierarquia de critérios que, ok, para eu ter essa perfeição eu tenho que abrir mão de tudo. É isso que eu quero? Realmente, tem muita gente que é assim. Né? Tem muita gente que é assim. Então, não, eu quero a minha família, então eu vou permitir que tenha uma sujeirinha aqui no tapete, que tem um copo d'água. Mais importante... Como é que é? Que tem um copo de água do lado do sofá. Tem um copo de água do lado do sofá. Mas tá sem o negocinho assim. Tipo, minha mãe não deixa o copo de água do lado do sofá, não. Ela fala, Davi, tira. Pode tirar. Pode tirar isso aí. Some de coisa, some de... Sempre fala. Tira isso aí. Quando os casais brigam,
brigam por causa da pasta de dente, por causa da tampa do não sei o quê. Panela, velho, deixa a panela. Não guardei a panela, Ju. Que merda, velho. Que merda. Essa medida, né? De casa de criança, né? Casa de criança saudável é bagunçada. Então, se a criança é saudável, é bagunçada. Se a criança tá doente, se a criança tá mais mole, se a criança não tá... Se a parede tá reprimida. Se a parede tá rabiscada. Tá organizado. Misericórdia. A parede rabiscada é um terror. Não, parede rabiscada é um terror. Eu prendo o moleque, velho. Eu nunca pintei. Frustração também, né? Então, também não vamos deixar o caos. Caos é uma coisa. Parede rabiscada, não. A fluidez. Eu não quero parede rabiscada, não. Eu não quero, não. Parede rabiscada já perdeu ali. Calma. A parede branca. Então, limite. Bagunça Precisamos desenvolver é bom, nas mas, crianças um senso de limite, né? Que não nós teremos adultos sem limite. Sem dúvida, sem dúvida. Sabe, você quer apontar alguma coisa? Não, é que sobre esse negócio, né, que eu ouvi você falando sim. Eu lembrei de um negócio que eu, pelo menos, tinha uma época assim da minha vida, que eu tinha esse negócio de sentir culpa quando eu falava não, sabe? Aí eu tava, não é? Nossa, todo mundo já passou por isso, né? Pô, é muito ruim. Aí eu queria que, tipo assim, você falasse, né, por que a gente sente tanta culpa em dizer não e como aprender a se posicionar pra não parecer grosseiro, nem um egoísta, ou por aí vai, né? Essa é difícil, né? É complicado. A gente precisa entender que a gente foi educado, né? A gente teve ali toda uma formação pra gente ser educado. E criança educada não fica falando muito não é verdade? Nossa, criança legal, boazinha, reforçada, validada, muitas vezes é aquela criança cordata. E que isso é necessário para a gente regular os nossos instintos e entender que nem tudo é como a gente quer, né? Então a gente aprender a aceitar. Só que à medida que a gente vai crescendo, os nossos contextos e as nossas relações interpessoais, elas vão mudando. Sim. E aí a gente vai percebendo que precisa ter agora uma regulação. Somos nós que vamos saber o que é sim e o que é não. Então é um aprendizado. E às vezes a gente se sente culpado porque é como se a gente estivesse fazendo alguma coisa errada, talvez, não sei como que a gente foi educado, se foi uma educação mais assim, né? Então dizer sim, não muito sim, de querer tá bom, agradar, às vezes né? a gente fala assim, fala, meu Deus, pra que eu falei sim? Agora eu vou ter que cumprir. Agora acabou, vou ter que ir pra festa, agora. Cara, já passou por muita coisa. Não, eu não passei por nada não, Fábio. Eu não Cara, passei por já nada passou não. por muita coisa, Eu pelo não amor de quero, Deus. E aí eu falo, né? Então assim, às vezes um não gentil, educado, vale muito mais do que um sim por obrigação. Tá. Amor próprio, né? Tu fala Sem sim, você fala sim, mas dentro você tá dizendo não. Aí você tá mal. Tu tá mal. Exato. Entendeu? Nossa, Então, quantas vezes? essa congruência, essa coerência consigo mesma, e eu vejo assim. Você sabe que algumas vezes no consultório eu já detectei que alguns casos de ansiedade eles estavam acontecendo com algumas pessoas que eu acompanhei, exatamente por essa incoerência entre o desejo dela e o que ela fazia. Então esse não atendimento do que ela queria, isso foi gerando uma corda interna que ela estava indo numa direção, mas o desejo dela era não. É uma âncora. Então isso gera um movimento interno que vai gerando uma ansiedade. Então a gente volta lá no comecinho, termômetro interno. Eu não entendo. Eu disse sim, Tudo gira em torno disso, né? tô legal, né? Eu disse sim, tô legal, beleza. Só. E tem uma coisa, escolha consciente. Às vezes eu até não quero ir naquele lugar, mas eu tô aqui, tô com a minha família, tô com meu namorado, com um amigo, e eu vou escolher ir pela nossa relação, porque vai ser legal hoje, amanhã ele que vai comigo lá ver o jogo que eu quero ver e que ele não curte muito, né? Então, isso sendo uma coisa sadia, que a gente cede, existe o ceder. A outra coisa sou eu fazer sempre isso, fingindo que tá tudo bem. Tudo bem. Não, eu vou. Aí eu me deixo de lado, mas eu não percebo que eu fiquei desconfortável com aquilo. Então eu vou fazendo porque eu tenho medo de perder, pelos medos, né? Isso vai gerando um desconforto. E tem uma outra coisa, só para fechar essa ideia. Não, por favor. Eu não preciso ficar dando 1000 explicações quando eu dizer um não. Porque às vezes a gente fica tão culpada. Não, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Aí conta uma história.
Ela tá falando de mim, ela tá falando de mim. Para de falar de mim, para. Quando eu tá me explanando. pensamento lá no seu Uber, eu aprendi, tá? Olha só. Leitura de pensamento 1. Ela tá lendo. Não leio meu cérebro, não leio. Ela tá lendo, ela tá me lendo. Tá? Ou a gente fala, não, tô doente. Nossa, tem que levar Aí minha tem avó que no explicar. Tem tamanho no meu peixe. Às vezes eu só dizer, poxa, dessa vez eu não vou poder. E sustenta. Sustenta. Não, porque eu não quero. Nossa, eu fico super feliz com o seu convite. Pode me chamar outras vezes. Dessa vez não vai Entendeu? tá. Mas dessa vez não tô podendo. Estou com uma situação pra resolver. Eu tenho uma pergunta. Tenho que lavar meu senhora. peixe. Eu tenho que lavar. Dar banho no meu Tenho que dar peixe. banho Eu no tenho peixe. uma pergunta. Existe um termo Isso é muito atual, hoje em dia, entre os jovens, que não sei se você já ouviu falar, é o FOMO. Você já ouviu falar? FOMO? FOMO. É Não, adorei. Me conta o que é. Fear of missing out. É o medo de perder. Então, tipo, você às vezes se submete às coisas, de ir pra certos lugares ou fazer certas coisas, porque você tem medo de estar perdendo alguma coisa. Tipo, todo mundo vai, eu tenho que ir, porque se eu não estiver lá, eu vou Lembra perder que eu alguma falei coisa. lá no começo que o fato dos nomes serem diferentes não significa que esse comportamento não existe? É a Sim. mesma coisa. Isso existe desde que o mundo é mundo. Desde que a gente é criança. Quantas coisas a gente faz por medo de perder o amor dos pais. Isso nos move o desejo de ser aprovado, validado e bem-vindo e amado. Então, muitas coisas que a gente vai se condicionando a fazer é pelo medo de perder o amor. E a gente precisa entender que a gente não perde o amor. O amor verdadeiro dos amigos que a gente tem, a amizade sincera e verdadeira, você pode falar a maior besteira. Você não vai perder. É incondicional? Entende? Por quê? Porque a pessoa te enxerga além daquela sua fala. Entendi. Além de você ter Ver ido ou não. todas as facetas de você, ver toda... Você é muito mais do que Muito mais que aquilo. É o limiar da paixão Entendi. pro amor, né? É. A gente termina a paixão e começa o amor a partir do momento que a gente enxerga os defeitos da pessoa e tá ali abraçando do mesmo jeito. Muito Por que tênue, a né? gente tem que ser perfeito? Se eu perguntar pra vocês assim, quantas pessoas vocês conhecem que dizem o que querem, que já te deram fora, são autênticas e você continua gostando delas? São poucas. Mas tem. 0,001 de fato, é isso mesmo. Olha, eu sou Davi não Não, ele gosta sempre desse foi tipo de pessimista. pessoa. Não, Mas, por exemplo, vocês têm amigos que são perfeitos? Não. Eles não erram, não falam. O cara não pode pedir uma autoridade que tá falando aqui. Porque a gente tem que ser perfeito sempre. É verdade. Olha, a gente se acha herói, talvez. A gente é impecável. Então, assim, ó, Eu sou a presidente é uma Zu. luta em glória. ela é assim. Eu sou a professora Azul. Tá vendo? Meu imperador sempre. Tá Cara, ele é um vendo? cara. Mas às vezes é bom a gente se achar. Ué, É bom a sim, gente faz se achar. bem, Porque às faz vezes como bem. é uma educação que eles não têm nem o direito de se achar bom, porque a gente precisa A gente se precisa valorizar. se A gente não reconhecer. Se a precisa... gente não se valoriza, quem vai valorizar? Exatamente. Entendi. Agora, eu não Não é? preciso subjugar o outro para que eu me sinta valorizado. É diferente. Né? Se Mas a colocar gente- acima, né? Quando você faz uma coisa assim que você acerta, faz uma vitória, o que você fala? Boa. Vamos! Yes. I got it. Eu falo assim, é muito gringo, cara. Depois do Canadá, ele voltou falando inglês em toda hora. Não tem como. Vou falar as viagens que esse cara já fez. Ó. França, Itália. Para, não é nada Zurique, disso. Zurique. Para, você para. Ele não é Tô verdade, falando, na verdade, tô não. Então ele fala de você, mas na verdade ele tá falando dele. Não. Mas é isso aí, ler, ó, a gente cara. tem que escrever a história da gente com as próprias mãos. Então, ó, viajar, trabalhar, estudar, ganhar dinheiro, tá todo mundo aqui nessa onda de se formar, né? Então, esse início de faculdade tem esse gás e a gente tem que pôr essa energia mesmo, porque para construir, né? Você foi falado aqui de propósito, de construção. Sim. E realmente, a viagem é uma coisa que a gente está falando de conflitos, de expandir a percepção, né? Então, tudo que a gente busca de conhecimento, de entretenimento, Sem dúvida. é expansão de percepção que vai criando banco de dados para a gente ter uma condição melhor de fazer uma análise melhor, né? Das coisas, da vida. Então, e essa tempo todo... Quando a gente se forma e é outro movimento, vamos agora, o que eu faço com tudo isso que eu botei nesse meu banco de dados? E é isso a vida, cada fase é uma fase e a gente vai vencendo.
Olha, Fábio, você quer introduzir algum tópico? Não, sim, então, é que eu separei aqui umas perguntinhas, né? Eu tenho, né, a senhora falou de a madame. Não, pode chamar de você também, tá tudo certo. A madame falou doutora. sobre doutora, excelentíssima doutora, nossa ilustríssima doutora. Pode fazer suas perguntas. Mas então, a senhora, madame, falou de amor e tudo mais. Eu tenho vários amigos meus que estão em relacionamento aberto, né? Aí eu queria trazer um tópico aqui. Relacionamento aberto é mais sobre liberdade ou sobre a incapacidade de lidar com o abandono? Amor líquido? O que você diria assim, amor líquido? Cara, eu já li sobre isso. Esqueci agora o nome do... Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Talvez forte até o tópico, gere né? uma polêmica no É fortezinho. no moderno. Essa aí. Mas as pessoas que eu até já acompanhei que tinham essa proposta, né, do relacionamento aberto, eu sinto que falta uma verdadeira percepção de um termômetro interno. Porque às vezes elas diziam que estava tudo bem, mas no fundo não estava tudo bem. Tá tudo bem. Ou, além disso, né, para não generalizar, porque cada caso é um caso, às vezes é muito mais também sujeito a ser uma dificuldade de uma vinculação mais profunda, né? E às vezes de um medo de abandono, ou de algum vazio que nunca é suprido com nada. Então pode ter 10. E aí a gente tem que ver a estrutura de cada um, do que se busca, do que ela aprendeu de um relacionamento. Então, o que é um relacionamento para aquela pessoa que escolheu aquilo para ela? Então, o que ela está buscando? Que tipo de satisfação é mais importante para ela? Então, eu não tenho assim como até, digamos, julgar ou generalizar, porque a gente precisa entender a estrutura de cada um para entender o que move ela dentro daquela relação que ela escolheu para ela. Entendi. E especialmente se existe algum sofrimento psíquico, né? Tem muito isso também, né? Tem. Você se submeter pra agradar e você ter medo do abandono, mas ao mesmo tempo tem a versão do parceiro de não querer se prender a um relacionamento. Então eu acho que existem as duas vertentes, né? Porque a Já passou vida por isso já? Não, Ela falou com ela. ainda bem que não. E a gente Já passou por isso já? entender que nem sempre a gente tem tudo, né? Tem às vezes eu vou fazer uma escolha e vou abrir mão de várias. Mas a gente precisa entender algo a se estudar mesmo, né? Essa necessidade, às vezes, de uma relação aberta e a pessoa se entender qual é a minha necessidade disso, qual é o que eu busco com isso, qual é a intenção positiva, porque atrás de todo comportamento, por mais esquisito que eu possa achar qualquer um deles, ou reprovável algum, né, o cara que comete um assalto ou alguma coisa assim, mas eu preciso entender dentro da estrutura dele qual é a intenção positiva que ele tem para ele. A estratégia é inadequada, é errada, vamos dizer assim. Mas sempre vai trazer um Mas benefício? o que ele aprendeu que aquilo ali satisfaz ele? Ou é poder, ou é prazer, ou é amor. Então, ou seja, você vê que ele aprendeu um caminho que não satisfaz aquilo que ele quer. Certo. É como o dependente, né? Dependente químico, por exemplo. Então, o que ele busca, aquilo não preenche. Aí ele vai e usa droga de novo, e usa droga de novo, e o buraco continua, e o buraco continua. Então ele está condicionado num comportamento buscando sentir algo que nunca chega. E quando a gente fala de dependência, a gente fala de picos dopaminérgicos, né? Então, Exatamente. Até um chocolate pode gerar vício, gerar uma dependência. Só que quando a gente fala de drogas, são picos muito maiores, né? Por isso que gera uma dependência com mais facilidade, muito maior. Porque é um prazer extremo. Sim. Só que passa. A Aí o nicotina buraco é assim. aparece. A Chocolate com nicotina é licor. muito Não, assim. chocolate. Aonde é chocolate de licor? Vou nem falar nada, Fábio. Vou nem falar nada. Todos essas coisas questionáveis e diferentes que a gente vê, eu vejo que a gente precisa entender como estão as minhas necessidades básicas, como elas foram supridas, vínculo seguro, né? A minha capacidade de autonomia, de expressão espontânea, de limite, como que isso foi na minha base.
Aí eu consigo entender muito da forma como eu me relaciono hoje. Nossa senhora. Caraca. Fábio, você tem mais algum ponto para pontuar aí? Não, tá ótimo, até porque... A hora é cara, de todas não, as... tá muito cara a hora dele. Caríssima aqui, ó. Não, cara. Milhões. A Ju mesmo, já, a Ju tem coisa pra caramba pra fazer. Ainda tem uns 1000 atendimentos ainda hoje, a nossa excelentíssima doutora Márcia. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Uma honra, tá bom? Eu sei que a hora de vocês está muito cara e que tá muito corrido, né? Você mesmo já vai dar aula, né? Você vai dar aula de... Meu Deus do céu. Não, muita coisa. Então, tipo, gostaria de pegar, depois eu passo a palavra de novo pro Fábio. Não. Esse aqui é o nosso projeto piloto aqui que a gente está testando ainda, a gente vai acertar algumas coisas e vamos acompanhe também o desenrolar da carruagem também, que a gente está procurando pegar figuras. Siga a Atlética ontem, Atlética vocês não estão seguindo Lunática. O que é isso? Siga os lunáticos. Siga esses lunáticos aí, essa... Brincadeira. Então, Fábio... Então, a gente queria finalizar aqui. Obviamente, a gente comprou umas surpresinhas pra vocês. Nossa. Óbvio que a gente comprou, pelo amor de Deus. Chique, Não, Jamais. Pelo amor de Deus, Davi, entregue o seu, por favor. olha só. Aqui, ó. Eu vou aqui, ó, entregar aqui. Meu Aqui, querido, ó. Como muito obrigado pelo Agradecimento da nossa participação aqui nesse Uma podcast. honra. Eu que Uma agradeço. honra. Que a gente está Tá bom? iniciando. Porque a gente está iniciando aqui, vocês duas fizeram papéis-chave de figurões aqui para iniciar nosso projeto aqui com chave de ouro. São. Eu sou muito grata pelo convite, pela confiança e poder estar participando desse projeto. Incentivo mesmo vocês. Falar de saúde mental é sempre abrir um espaço Pra todas as tirar áreas. essa ideia É pra todas as de áreas. fraqueza, Pra qualquer pessoa. Né? E quem está aí nesse mundo jovem, sente tanta coisa, vê tanta coisa, é exigido de tantas maneiras e às vezes a gente quer uma performance até nessa área e tem coisa que a gente não sabe sozinho. Então, assim, busca ajuda, tá sentindo dificuldade, prejuízos em funcionamento, tá triste demais, com frequência, mudou o sono, mudou a produtividade, mudou a concentração. Não tem vergonha nenhuma. Vamos pedir ajuda porque a gente está aprendendo a lidar com as emoções. A gente não tem isso na escola, né? Não tem. Sabe? Não tem. A gente falou Só aqui tem do desespero nosso mesmo, termômetro interno, então, eu me sinto muito honrada e estou à disposição. O que vocês precisarem aí, podem contar comigo. Sem dúvida. Iremos procurar, tá? E vamos. Eu queria agradecer pelo convite também, pela oportunidade de conversar com a doutora. Foi um aprendizado muito grande pra mim. Por vocês terem me chamado também, acho que foi um pouco arriscado convidar uma estudante de psicologia, mas tudo adorei, bem. né? Tá Arriscado, em contato. Nada, com a Jo é um acerto. Com a Jo é um acerto, cara. Ela é foda. Ela é foda. Foi um pouco arriscado da parte de vocês, mas eu agradeço Nada, muito o que voto de isso, confiança. Qualquer piadinha, desculpa também, tá? Qualquer piadinha, Eu sou meio... Desculpa. Não, Eu sou meio... já se desculpa aqui. Tipo, esses lunáticos... Ainda cita. Não, mas o que vocês precisarem, a Atlética está à disposição também, tanto dos estudantes quanto de vocês. A gente fechou essa parceria aí, Lunática tá fechadona com vocês. Olha só, coisa O boa. que vocês precisarem, a gente tá aqui para ajudar. Perfeito, maravilha. Em nome do Obrigada. INPE, né? Agradecer Nome- aí também. Agradecer o INPE também. Pô, que isso, o nosso dono aqui do INPE. O dono aqui do INPE, aqui, ó. Não, abrir as fotos, obviamente, aqui. Toda essa estrutura. Agradecer, então, a todos os participantes aqui. Fábio, meu imperador. Juzinha, aqui, presidente da Atlética de Lunática. A nossa doutora aqui, a maravilhosa aqui, excelentíssima, Márcia Pontier. E uma promovida. Márcia Pontier. Você já tá aqui, ó. É, tá achando que é. E também aos Esquismo. colaboradores também que colaboraram com essa entrevista, que foi nós, né, da Inovare, né, que realizamos. O apoio também da Lunática e o apoio do INPE. Muito obrigado.